é o cloreto de sódio a 0,9%. Cloreto de sódio, também conhecido como soro fisiológico, 0,9%. Esse aí é o nosso mais comum diluente utilizado na nossa prática clínica, né, no nosso dia a dia profissional. Glicose 5%, que é o soro glicosado a 5%, também é bastante utilizado nas diluições, sobretudo naquelas diluições de medicações psicotrópicas. Quando eu preciso, por exemplo, diluir um midazolam, que é uma medicação de ação no sistema nervoso central com função sedativa, a gente acaba utilizando, dando preferência para essas medicações que agem diretamente no sistema nervoso central, diluírem glicose. E a gente tem aí outro diluente que é possível ser utilizado, mas bem menos utilizado, que é o ring lactato. Então, a água destilada, ela pode ser usada, ela deve ser usada. O que nós temos que ter cuidado com a água destilada são nas injeções de flush. O que são injeções de flush? Entre uma medicação e outra que eu vou administrar no paciente, eu preciso lavar o acesso venoso desse paciente. E eu lavo esse acesso venoso, essa lavagem de acesso venoso, nós chamamos de flushing de infusão. O flush de infusão, ele tem dois objetivos. Primeiro, empurrar a medicação que está dentro do polifixe, dentro do scalp, dentro do gel, para o interior do espaço vascular do paciente. Essa é a primeira função do flush. A segunda função do flush é evitar a incompatibilidade medicamentosa dentro do catéter, ou seja, eu administro ali uma medicação X. Logo em seguida venho com uma medicação Y. Se elas são incompatíveis, essa incompatibilidade química pode acontecer ainda dentro do catéter e ganhar a corrente sanguínea. Então eu faço a medicação X, administro 10 ml de solução para flushing, que aí é o cloreto de sódio, né, a 0,9%, é o soro fisiológico. Depois eu administro a medicação Y. Esse é o padrão, é a normativa intitulada aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nova recomendação da Anvisa, que não é também tão nova assim, é de 2017, mas é uma recomendação da Anvisa. O flushing é intermitente, né? O flush entre uma medicação e outra. O que se diz sobre a água destilada? Ela não deve ser utilizada para flush de infusão. Quando você tem a água destilada diluindo ou reconstituindo o medicamento, não há problema nenhum. Quando eu administro a água destilada pura na corrente sanguínea do paciente, aí eu tenho um problema, porque a água destilada ela causa hemólise. Hemo vem de célula sanguínea, né? De hemácia. E lise vem de quebra, vem de morte. Então a água destilada ela causa quebra da hemácia, ela destrói a hemácia. E isso pode levar ao paciente a uma diminuição do número de hemácias, que a gente conhece como anemia. E o paciente pode sofrer uma anemia aguda devido à grande infusão de água destilada em injeções de flush. Posso diluir a medicação com água destilada? Posso. Posso usar água destilada para flushing de infusão entre a administração de uma medicação e outra? Não, não posso. Por quê? Risco de quebra das hemácias, morte das hemácias e obviamente podendo chegar aí numa anemia aguda. O cloreto de sódio, então, que é o soro fisiológico, é o mais utilizado e deve ser utilizado tanto para a diluição de medicamentos quanto para flushing de infusão entre uma medicação e outra.
Muito cuidado você deve ter aqui, porque a recomendação atual é que eu utilize ampolas individuais de cloreto de sódio a 0,9%. Ou seja, eu não devo usar bag, eu não devo usar bolsa de soro para ali eu aspiro a medicação, aí eu vou lá numa bolsa de soro de 500 ml e aspiro o soro. Isso não é recomendado, isso aumenta o risco de infecção da corrente sanguínea. Então eu devo usar ampolas individuais, frasco-ampolas ou flaconetes individuais. O cuidado que você deve ter é nos setores, principalmente que se atua com pacientes críticos, como urgência, emergência, terapia intensiva, ambulância, centro cirúrgico, unidade coronariana, unidade neurovascular. Essas unidades, que são unidades de alta complexidade, que tratam de pacientes críticos, é muito comum que nós tenhamos o cloreto de sódio a 20%. Cloreto de sódio a 20% não pode ser usado para diluir medicação. Cloreto de sódio a 20% ele só pode ser usado em volume maior que 250 ml, ou seja, eu diluo no soro, tanto de 250 como de 500 ml. Então a atenção é para o frasco ampola. O frasco ampola ou o flaconete, ele tem que ter cloreto de sódio a 0,9%. Já na glicose a 5% ou no soro glicosado a 5%, o entendimento aqui é que ele é mais utilizado naquelas medicações que agem diretamente sobre o sistema nervoso central, por um motivo simples. Após o nosso oxigênio é a principal fonte de energia para a nossa célula. Então as células do nosso corpo se alimentam prioritariamente de oxigênio. A segunda maior fonte de energia é a glicose. E a glicose ela tem livre acesso para todas as células do nosso organismo. Como a barreira hematoencefálica, aquela barreira do sangue para o encéfalo, é uma barreira altamente seletiva, a medicação ela precisa estar conectada com alguém que tenha o livre acesso para entrar no sistema nervoso central, e esse alguém é a glicose. Um exemplo para ficar mais claro isso, é como se você tivesse um amigo que tem o convite para uma festa. Para você entrar nessa festa sozinho, você não vai conseguir. Mas para você entrar com o seu amigo, é um pouco mais fácil porque ele tem o livre acesso, ele já tem o passe livre para essa festa. Ou seja, a glicose a 5% ou o soro glicosado a 5%, a glicose de uma maneira geral, ela já tem livre acesso para entrar no sistema nervoso central. Quando ela se liga a uma medicação, essa medicação consegue entrar no sistema nervoso de forma mais fácil. Então, medicamentos psicotrópicos, injetáveis, a maioria deles, com raras exceções, devem ser administrados diluídos em glicose a 5%, que é o soro glicosado 5% comum, todo mundo conhece, solução isotônica. Professor, o soro glicosado a 5%, ele pode ser utilizado num paciente diabético? Não deve. Ele pode ser utilizado num paciente com glicemia capilar elevada? Não deve, mas pode ser utilizado. O soro glicosado 5% é uma solução isotônica. Ela não aumenta a concentração de glicose no sangue. Ela equilibra, ou seja, ela mantém a glicose no sangue, né, a glicemia capilar, estabilizada. Ou seja, se o paciente tem lá 200 miligramas por decilitro de glicose no sangue e ele está recebendo soro glicosado a 5%, essa glicemia capilar ela não vai aumentar de 200, mas ela também não vai diminuir de 200. Por isso não deve ser utilizada
em pacientes diabéticos ou com glicemia capilar elevada. Não havendo outro agente diluente, pode ser utilizada e a correção da glicemia vem num segundo momento. A mesma coisa se aplica ao cloreto de sódio a 0,9% quando falamos de um paciente hipertenso. Posso fazer soro fisiológico para um paciente hipertenso? Não é o ideal. Posso, mas não é o ideal. Por quê? Porque o cloreto de sódio vai estabilizar o NaCl, que é o sódio dentro da corrente sanguínea, e aí você vai estar com a corrente sanguínea retendo sódio, retendo sal. A pressão arterial vai ter mais dificuldade para baixar. Não tenho outra opção, vou usar ele mesmo. Tá? Mas o cloreto de sódio não vai fazer elevar a pressão e a glicose a 5%, que é o soro glicosado, também não vai fazer elevar a pressão, porque são soluções isotônicas. Elas garantem um equilíbrio tanto do sódio quanto da glicose dentro da corrente sanguínea. Ring lactado era para ser utilizado somente em último caso, na ausência de algum dos outros três. Aí eu posso usar o ring lactado. Ele não deve ser amplamente utilizado porque ele é expansor do plasma. Então ele aumenta o volume circulante na corrente sanguínea e isso aumenta o débito cardíaco, aumenta o débito urinário, faz com que aumente a frequência cardíaca, força de contração, que é o cronotropismo, inotropismo. Então, não deve ser utilizado como primeira escolha, mas pode ser utilizado numa necessidade e por uma ausência dos outros três agentes de diluição.